Muito bem, ao vivo, conseguindo um lugar nesse fluxo maluco chamado Instagram. Então, só aguardar o meu convidado especial. Eu me sinto David Letterman, não sei falar o nome dele. O meu convidado, ele dispensa apresentações, ele é nota 10. Então, vamos chegando, gente, vamos entrando. Ótimo, maravilha, meu convidado está chegando. Que bom que vocês estão aqui. Ótimo, acho que ele apareceu aqui. Tá? Tempo dele conectar e a gente já começa a aquecer. Marcado para as 19, mas por orientação do meu querido amigo, ele apareceu. Tá falando agora Tudo por bom aí, meu querido? Orientação sua, vamos começar um pouquinho antes, porque o Instagram está pior do que o metrô de São Paulo, em dias Pois normais. é, a concorrência tá Terrível, então brava aí, né? Na concorrência verdade, de... na verdade, eu acho que é um problema positivo, né? Porque significa que as pessoas sim estão utilizando desse recurso para se comunicar, estão mesmo em isolamento. Isso é algo bastante importante, né? A gente tende a falar, nossa, que ruim, tá parecendo, tá parecendo o metrô, mas eu acho, na verdade, que é um problema muito positivo, na verdade. Sim, sim. Um problema bom. É um problema bom. Muito bem. Então, estamos aquecendo, vamos aquecer um pouquinho. O pessoal está entrando, isso é muito bacana. E a gente vai conversar hoje, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar o meu convidado. Puxa, eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas já conhece, porque ele roda esse nosso Brasil. Mas nós vamos falar sobre a tecnologia, sobre como a tecnologia pode nos ajudar nesse período tão desafiador, na verdade, período único para a maioria esmagadora dos brasileiros. Então, como que a Sim. tecnologia, não é? Pois é, essa é a nossa fala de hoje de como superar, como lidar com esse momento tão complexo que a gente está vivendo, né? Então, que recursos, quais ferramentas a gente consegue utilizar, né? E aí tem algumas provocações interessantes que a gente pode ficar papeando um pouquinho até dar 19 por horário oficial, mas acho que tem muita coisa que a gente pode se apropriar e utilizar aí. E primeiro, Léo, eu gostaria muito de agradecer o seu convite, essa oportunidade. Eu acho que é fundamental todo tipo de interação e conversa sobre esse momento que a gente está vivendo. Para quem está entrando agora, para quem está acompanhando, eu sou Robson Salvador, eu sou coordenador pedagógico de metodologia de ensino, eu trabalho com educação há algum tempo, e o grande momento, o engajamento desse momento é falar aí sobre tecnologias e o que a gente consegue fazer nesse momento tão complexo. Eu gravei alguns vídeos e vou gravar mais, né? Até combinei com o Léo de que isso seja compartilhado aí nas publicações dele sobre essa nossa conversa, que pode servir de auxílio aí para todos os professores e também compartilhar essa novidade para todos os outros. Muito bem, muito bem. Já são 19 horas aí? Como que... Já deu, bora! Já deu, Oficialmente maravilha. começando. Então, ótimo. Então seremos pontuais. Agora sim, 19 horas, horário de Brasília. Sejam bem-vindos, bem-vinda a uma live sensacional. Estou super feliz em fazer essa live. Ela é a primeira live de uma sequência de lives sensacionais, mas eu quis começar com chave de ouro. Então você vai ver. Eu apresentando, eu falando sobre ele com a admiração que eu tenho, é muito fácil, mas no final dessa live você vai terminar esse período falando: uau, o Léo está certo. Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu sei que você já falou um pouquinho, já se apresentou um pouco antes, mas é muito legal para quem chegou agora. Eu já lhe conheço há alguns anos, já lhe admiro. E, repito, provavelmente a maioria esmagadora das pessoas que estão aqui já o conhece, porque você roda esse nosso Brasil. Mas quem é você, Robson Salvador? Fala para mim um pouquinho sobre você. Fala para nós. Muito bom. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma grande honra fazer esse momento com você. Eu sou o Robson Salvador, eu sou coordenador pedagógico de metodologias de ensino, é a OPE Educação, da empresa que eu faço parte, que também é parceira aí do Léo Barros.
e trabalho com esse país inteiro aí com formação de professores. Então, meu case mesmo é ajudar o professor a superar diversos desafios com esse nosso novo público, com esses alunos que nós temos agora, que são completamente diferentes da história toda aí que a gente tem. Lógico, cada geração tem um choque de geração muito complexo uma com a outra, mas esse momento que nós estamos vivendo agora com as tecnologias, a linguagem mudou muito, né? Então, um grande desafio para o professor, antes das tecnologias também, é a linguagem de engajamento, como engajar, como falar a língua desses alunos, né? E eu acho que uma coisa muito importante de ponderar aí, que a gente tem muito preconceito, mas eu não digo do conteúdo dos youtubers, mas a linguagem. Eu acho que a linguagem deles é ótima, né? É muito feliz a abordagem com que eles fazem, o quanto eles engajam, né? Se nós, com o que nós temos de informação, conseguíssemos o mesmo engajamento que eles, os youtubers famosinhos aí, têm, a educação provavelmente, sei lá, superaria muitos dos desafios, assim como este aqui. Muito bem. Robson, eu quero começar falando um pouco do que eu estou vendo do Brasil e eu quero, por favor, que você complemente o que eu vou falar, tá? Claro. No nosso briefing, no que nós conversávamos antes dessa live, nós falávamos que, legal, nós vamos falar de assuntos sérios, assuntos que precisam ser tratados de uma forma carinhosa, puxando a orelha, mas trazendo as soluções. Não fazendo igual nossas mães que puxavam a orelha e iam embora. Não, a ideia é essa. Então, vendo a quantidade de pessoas que entra, é muito interessante que vocês observem isso. Eu estou fascinado, na verdade, com a grande maioria dos profissionais de educação, quanto a grande maioria da população. O quanto que as pessoas elas começaram a perceber, a se reinventar. Então, nós saímos de uma época de olhar para fora para olhar para dentro. Então, está sendo maravilhoso. Em contrapartida, dentro da nossa área de educação, eu vejo alguns profissionais com uma fala que me deixa muito triste, na verdade. Qual é a fala? Já que a nossa conversa sobre tecnologia. Qual é a fala de alguns profissionais? Eu não vou trabalhar com tecnologia. Eu não sou uma pessoa que utiliza tecnologia, mas muitas dessas pessoas me falaram isso via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. E provavelmente essas pessoas, elas olham receita no YouTube, essas pessoas elas pedem comida por aplicativo e talvez até tenham um crush no Tinder ou no Par Perfeito. Então elas ainda falam que não utilizam a tecnologia. E o que me deixa mais triste, na verdade, do que isso, alguns educadores pelo Brasil me falam, Léo, eu não vou trabalhar com a tecnologia, por quê? Se o governo ficar sabendo que dá para trabalhar com tecnologia, eles vão acabar com tudo e vão dar apenas aula online. Se a minha coordenadora ficar sabendo que eu posso trabalhar com tecnologia, ela vai pedir que eu faça isso o tempo todo. E eu acho isso tão cruel, não sei se você também acha, eu acho tão cruel. Eu acho. Não é? É tão eu cruel acho não só cruel, quanto complicado, né? Porque, na verdade, o aluno já faz isso. Quando minha aula é lá do século XIX, muitos alunos, inclusive a minha afilhada, pega e vai ver no YouTube, com algum youtuber, uma aula fantástica sobre aquele tema, né? Então isso já acontece, né? Isso já acontece. Talvez nesse momento de pandemia as pessoas vão descobrir que, opa, dá. Né? Então o medo que todo mundo estava postergando precisou de uma pandemia para isso vir à tona, porque os alunos já fazem isso, eles já recorrem sim a plataformas e são obrigados a ficar numa sala de aula tradicional, enfileirada, com um tipo de realidade que nem você, né, Léo, ou os professores aceitam assistir. Porque quando a gente vai assistir uma aula na universidade, na pós-graduação, uma palestra, se não é alguém que não causa, que não se movimenta, no outro momento eu já estou assim, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Agora imagina um aluno preso 6 horas, depende da escola, sentado numa carteira, ouvindo o mesmo padrão de aula, né? Então, como eu sempre falo, a gente tem que tirar o máximo proveito de todas as situações, e essa é uma delas, né? Então, os professores vão e precisam se reinventar o tempo todo, ainda mais agora. E uma coisa importante, viu? Não é para ficar só surrando educadores, não, que não é esse papel de ninguém, muito menos o nosso, é acrescentar uma série de ferramentas. Mas uma máxima importante é entender que
todos, eu acompanho diversas escolas pelo país, e os gestores estão todos desesperados com os professores do que fazer nesse momento, e ficou claro que o prédio da escola é só uma mercadoria, que o que faz a escola existir e acontecer são os professores. Quem está se reinventando, e eu recebo 1 milhão de aulas online, professoras fazendo uma página no Facebook, não, um perfil no Facebook com os alunos, e aí ela começa uma live, os alunos discutem, isso eu acompanho com a minha afilhada aqui, né? Aí a gente tira a foto da atividade, manda para a pro, ela responde, ou seja, a relação didática do afeto, ela permanece a mesma, não tem alteração na didática ou no conhecimento. A mudança de paradigma está no como fazer, por meio do que fazer, né? Muito bem. E a sua frase, você havia comentado comigo essa frase de que é verdade, após os muros, está fora dos muros da escola, isso é muito legal. Então, não sei se a gente está muito emotivo nesse período, mas a minha esposa, quem não sabe, a minha esposa Bianca, ela é professora, e ela grava livro-novelas para os alunos, e assim, eu choro, eu fico emocionado. E a mensagem das professoras para a filha, Luana, de 5 anos, e o Felipe, de 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, eu fico emocionado, eu choro, porque na verdade eu consigo sentir. Quem faz isso de coração começa a perceber que aqui existe uma tela dividida na sua frente, entre eu em cima e ele embaixo, mas você consegue sentir a nossa emoção, você consegue sentir o brilho no olhar do Robson, o quanto eu sou apaixonado pelo que eu falo, e é possível, e é possível. Então eu quero pegar esse seu gancho lindo, maravilhoso, para a gente sair do puxão de orelha e entrar nas possibilidades e para esses educadores que estão trabalhando 10 vezes mais. Eu escuto alguns falando, eu não vejo a hora de voltar para a escola para poder cansar, porque eu não aguento mais trabalhar 12 horas, né? Então eu vejo muita gente trabalhando muito, se esforçando, e para aquele que está com medo, aquele que ainda não se mexeu. Então, vamos trazer algumas possibilidades. Eu vejo que você, eu lhe acompanho há muito tempo, eu vejo que você, principalmente no período, está dedicado a ajudar as pessoas, né, nessa linha da tecnologia. Você tem, como diz, o que você tem para dizer para a gente hoje? A gente conseguir, nesse período, muito raros a se tornar digital. Claro, né? Claro. Eu sempre falo bastante, não que eu seja um puxa-saco ou esteja ganhando alguma coisa, mas eu falo pela facilidade que as ferramentas Google têm. Então, nos vídeos que eu tenho compartilhado aí, eu mostro a tela e onde seguir, onde ver, né? Uma ferramenta muito interessante para videoconferência é o Hangouts. Tem uma ferramenta, se você entrar lá no Google, na sua conta Google, que você acessa Gmail, se você não tivesse, não cria, é muito fácil. Você consegue acessar uma ferramenta chamada Hangouts. A hora que abriu a ferramenta Hangouts, já tem lá videoconferência. Você consegue fazer uma reunião com até 10 pessoas de forma gratuita por essa ferramenta Hangouts. Isso é para videoconferência. Você também consegue fazer isso pelo Skype, que é tradicional. O Skype tem muito tempo, a gente já conhece de longa data, e ele permite um número muito maior de pessoas. Só que ele é um pouco mais complexo, porque ele é um programa, ele não é uma aplicação. O Hangouts da Google fica na própria Internet Explorer, então você abre na sua janela. Ele é uma aplicação, ele não é um programa. O Skype, ele é um programa que precisa ser instalado, ele até tem algumas qualidades superiores, mas ele é mais complexo de mexer. Então eu recomendo para público leigo, que está começando, que não tem essa prática, mexer mesmo no Hangout. No Hangouts, ele é bem interessante. Outra coisa, que se de repente você quiser fazer uma videoaula, que é aquilo que parecido com o que a gente está fazendo agora, esse canal aqui que nós estamos fazendo agora é um excelente canal para fazer videoaula. Você tem um perfil restrito, que você não publica coisa para todos, hora que você inicia a sua live, só a sua rede acompanha. Então você pode criar um Instagram para a sua rede. E a professora da minha afilhada fez isso. Tem um Facebook em que só tem os pais e os alunos, e aí a hora que ela começa a videoaula, o celular de todo mundo alerta e todo mundo para assistir ou para acompanhar aquele diálogo.
Né? Se não dá para falar ao vivo, por exemplo, tem várias respostas aqui, olha, várias pessoas comentaram, estou baixando a barra e lendo o que as pessoas mandaram. Então as dúvidas dos alunos podem vir aqui, ó, nessa caixa de mensagem, você vai respondendo pontualmente ao vivo. Esse é um canal? É. O Facebook tem isso? Tem também, né? Mas eu acho muito legal o YouTube, porque o YouTube você pode fazer uma é, aula online, né, uma videotransferência, e ele já gera um link. Então, quando você faz isso pelo YouTube, você vai lá em YouTube, iniciar transmissão pela webcam ou pelo celular, e ele fica gravado num link. Então, você compartilha essa aula que você já fez para a sua rede. Quem não conseguiu participar ao vivo consegue acompanhar isso depois. Então, você tem um lapso temporal, porque hoje nós estamos habituados com aula que acontece na hora presencialmente. Mas imagina que você tem tantas aulas para seguir e você tem a possibilidade de flexibilizar seu dia. Em vez de você ir todos os dias para a escola, você escolhe um dia que você vai assistir 2, 3 aulas que você teria em dias distintos. Então isso é muito poderoso. A plataforma EAD já dá esse artifício. O medo das pessoas é que agora vai estar tudo pronto. Não, gente. Precisa de personalização. Por que a AD não ganhou o país inteiro ainda? Porque não tem isso que você tem em sala de aula, não tem isso que nós temos agora, Léo. Tem um tutor que tira dúvida. Isso não é uma aula, isso é um vídeo que está lá rolando em looping. A aula é com interação, independente se é virtual ou se é presencial. A relação que você cria com as pessoas é o que importa, é o que vale numa aula, né? Então essas plataformas, esses aplicativos, programas, eles vieram para isso. Além, isso eu estou falando só de videoconferência, eu estou falando só de interatividade que as redes nos permitem. Nós podemos também ampliar isso para uma outra ferramenta que o Google tem, que é o Classroom, ou então sala de aula, que tem até uma luzinha verde bonitinha, que você monta uma sala de aula na Google. E as pessoas, lógico, todo mundo tem que ter um usuário para manter sua individualidade, não é um blog, é uma sala de aula. Então, lá no Google Sala de Aula, o Classroom, você tem a possibilidade de criar a sua sala e a sua turma. Tem tutorial, tem vídeo do lado explicando passo a passo de como montar sua sala. Você faz atividade, você faz uma avaliação que ele responde por formulário. Então ele vai lá, ele tica as coisas, tudo online. E você não vai ficar a vida toda corrigindo prova se é esse o método que você usa, que é o que a maioria das pessoas usam, de avaliação. Tem tantos métodos de avaliação. A gente podia fazer uma falando de métodos de avaliação, né? Você já tem pronto naquele formulário quantas questões cada pessoa acertou. Então ele é muito prático. Você pode usar outros vídeos de outras pessoas e falar, olha, a aula de hoje é sobre esse vídeo, assista antes para ver. Não venha com aquela desculpa, ai, mas não vão fazer, ai, mas não vão querer, ó céus, ó vida. Sempre começa por algum lugar. Não vão querer porque ainda não descobriram essa modalidade. Não descobriram que isso é possível. Então, é possível, é interessante fazer. Eu tenho assistido ações incríveis, quem quiser me contatar também, eu falo de milhões de outras possibilidades. E qual é a sua realidade? Lógico, Léo, que nós estamos falando de um Brasil que tem internet. Existe um outro Brasil que não tem a tal tecnologia, e aí os desafios são outros. Nós estamos falando para um determinado público, para uma fatia. A gente não pode ser hipócrita e achar que a realidade do mundo toda é essa. Nós estamos falando desta fatia que vai ou que tem que utilizar recursos diversos. Né? Isso precisa deixar claro, senão parece que a gente está dentro da nossa bolha falando dessa realidade. Sim, o que nós estamos falando é para uma determinada bolha e a gente tem que assumir isso para que a gente não seja hipócrita nesse momento. Eu não te ouço. Sim, falaram da plataforma Zoom. Eu parei de te ouvir, Léo.
O pessoal comentou que sumiu o som. A Vanessa falou que sumiu o som. E vocês me ouvem também ou só a do Léo que parou? Eu não te ouço, Léo. Vamos ver os comentários aqui enquanto isso, enquanto a plataforma normaliza, porque provavelmente todo mundo está fazendo aí live, então nós já prevíamos, né, Léo, que esse problema poderia ocorrer. O áudio do Léo deu uma paradinha, mas enquanto a plataforma, o Instagram se normaliza, vamos dar uma olhadinha nas falas, nas interações do pessoal. Falaram que pode baratear escola e faculdade. Sim, recurso digital, ele democratiza um pouco, né? Verdade, boa noite. Vamos ver as interações. É só o Léo, parece que só o seu áudio, Léo, que deu uma parada aí. Tenta desconectar o seu fone ou voltar. Não ouve o Léo, a net está travando. Pessoal, está travando mesmo, a gente vai persistindo. Não vai ser um problema de oscilação que vai parar com isso aqui. Vamos ver o que mais de conversa. Falou pro Léo fazer Libras, Léo. Faz Libras, Léo. Vando. Vamos ver o que mais. Futuro da educação, o problema ainda é acesso para todos. Sim, eu acho que é uma fronteira grande aí, só que existem duas coisas, viu, Priscila? Todo mundo consiga acesso, e outra coisa, Pri, você se dispor, porque foi o que o Léo falou no começo. Acesso todo mundo tem. Todo mundo acessa o seu WhatsApp e tudo mais. É querer botar para frente aí. Léo, vamos ver se eu te ouço agora. Muito bem, Nada. muito bem. Opa, voltou. Algumas pessoas escrevendo, até o seu Xará falou do Zoom, né? Algumas pessoas falaram que a internet está travando. Oi, não me ouve? Não consegue me ouvir? Agora sim.